como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. MF93. Como está a busca pela venda da SAF? Tem possibilidade que seja para esse ano? Bom, tem bastante possibilidade. O pessoal da 777 já está bem mais flexível. Tem muita conversa avançada. O Coutinho votou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. O Coutinho votou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui juntos para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha só, duas coisinhas, para concorrer as duas camisas originais do Vasco. Tá? É só você se tornar membro aqui do canal a partir de R$2 por mês, isso mesmo, a partir de R$2 por mês você já concorre a duas camisas. Quando a gente bater 50 membros, vamos sortear essas duas camisas originais somente para os 50 membros. R$2 por mês, já ajuda o nosso canal e concorre a duas camisas. Outra parada, tô pedindo todo dia, tem gente que parece que não gosta do amigo aqui, né? Deixa aquele like maroto, dá essa força aqui para amigo de vocês, você gostando, você não gostando, é obrigação, hein? Deixa o like aqui pro amigo de vocês, brincadeiras à parte, dá essa força, valeu família? E olha só, hein? Acompanha o nosso vídeo, nosso conteúdo até o final, muita coisa importante do nosso Vascão, sem muita delonga, direto e reto ao que nos interessa. É o seguinte, acompanhe a manchete na tela, Marcelo Santana é o novo diretor do Vasco, hein? Vasco anuncia Marcelo Santana como novo diretor executivo de futebol, tá? Isso mesmo, meus amigos, como já era de previsto, né? De acontecer, a gente esperava que isso acontecesse nessa segunda-feira, acabou acontecendo na terça, quase quarta-feira, aí nesse corujão. De terça para quarta-feira, estamos aqui para deixar vocês informados, e é isso aí, como tá a manchete na tela, agora é oficial, Marcelo Santana é o novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, ele que tem curso na CBF, né, na CBF Academy, ele que é baiano, né, já trabalhou na Federação Baiana, né, foi presidente do Bahia, né, ele que tem faculdade de comunicação, MBA em marketing, né, tá chegando para ser o novo diretor de futebol do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, meus amigos, eu quero mudar de assunto. Outra manchete na tela, muito importante, acompanha aí. É o seguinte, julgamento da liminar que concede gestão da SAF ao CRVG foi retirada da pauta do TJ, Tribunal de Justiça, e será presencial. Como assim, Álvaro Silva? Gente, é o seguinte, estava marcado, né, essa situação para acontecer e aí foi desmarcado, tá? Foi tirada da pauta lá do Tribunal de Justiça porque seria de uma forma online essa votação e agora será presencial, de forma física, tá? Por um lado é ruim que a gente vai prorrogar essa situação, por outro lado é bom, porque na minha opinião, pessoalmente, tete a tete, olho no olho, o juiz pode ali, né, entender melhor a situação que está acontecendo, né? Assim por dizer, só para ficar aí o registro, tá, gente? Outra situação é o seguinte, tá?
Hoje foi complicado, essa terça-feira, esse início de quarta-feira aí, tá? Acompanha a manchete na tela. Mais dívidas, né? É isso aí, tá? Justiça do Trabalho informa que o Vasco não depositou parcela do RCE de maio, tá, gente? A última parcela depositada foi no último dia 28 de maio, que era referente ao mês de abril. Mas a parcela que era para ter sido depositada no último dia 28, né, de junho, né, referente ao mês de maio, ainda não pingou, não caiu, não bateu na conta do RCE, do Regime Centralizado de Execuções, onde o Vasco da Gama deve destinar 20% de suas receitas, né, para pagar aí, para pagamento de dívidas, né, e débitos anteriores, situações envolvendo justiça, enfim. Então é uma notícia ruim, tá, gente? É uma notícia ruim. Tomara que o Pedrinho, a diretoria do Vasco, consiga regularizar essa situação o mais rápido possível, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês de mercado da bola, de jogador, né? É o seguinte, falando aí do Felipe Coutinho, o Little Couto, né? Felipe Coutinho deve ser anunciado, tá, gente? Isso aí, deve ser anunciado nessa quarta-feira, no decorrer dessa quarta-feira, tá? Fiquem ligadinhos, até mesmo aqui no nosso canal, nós vamos repercutir essa situação a qualquer momento do dia, tá? Vamos fazer vídeo especial mostrando lances da carreira do Felipe Coutinho, a história do Felipe Coutinho, vamos repercutir uma série de situações e a qualquer momento esse anúncio saindo no decorrer dessa quarta-feira, o nosso canal vai estar aqui naquele famoso plantão do Vascão. Então fiquem de olho, hein, senhoras e senhores, meus amigos e amigas, hermanos e hermanas. Fiquem de olho, ative o sininho de notificação que a qualquer momento nessa quarta-feira eu mesmo, Álvaro Silva, vou aparecer aqui para deixar vocês atualizados nessa situação. Fato é, meus amigos, fato é que o anúncio deve acontecer nessa quarta-feira, a gente aguarda, a gente espera ansiosamente, né? Mas é o seguinte, tá, gente? A apresentação do Felipe Coutinho deve acontecer no próximo dia 13, tá? Isso mesmo, dia 13 de julho, conhecido também como uma quarta-feira, deve acontecer em São Januário. Nesse dia o Vasco não entra em campo, obviamente. O Vasco, então, o marketing do Vasco estaria preparando a apresentação oficial do Felipe Coutinho, tá? Para o dia 13 de julho, aí, quarta-feira, em São Januário, tá? Vamos aguardar aí essa informação de primeiro momento. Outra informação é o seguinte, né? Como a gente já trouxe para vocês ontem, o acordo que ficou firmado entre o Aston Villa, o Felipe Coutinho e o Vasco ficou bom para todo mundo, tá? Tomamos conhecimento que o Kia, né, que é o empresário do Felipe Coutinho, tem valores altíssimos ainda a receber referente à transação entre Barcelona e Aston Villa, quando o Aston Villa comprou o atleta do Barcelona. Com isso, né, se rescindisse o contrato agora, seria complicada essa situação. O Aston Villa poderia não pagar, poderia levar a situação para a justiça, uma série de coisas. Então, por isso, nesse momento, eles preferiram emprestar o Coutinho para o Vasco, onde ele vai ter vitrine, pode voltar à seleção brasileira, vai realizar o seu desejo, que é voltar a jogar com a camisa do nosso Vasco. O Aston Villa vai ter o seu alívio na folha salarial, não vai precisar pagar os valores altíssimos que estão no contrato do Felipe Coutinho, se ele voltasse agora para o Aston Villa, né? E conseguiu pagar aí de forma mensal, parcelada, o dinheiro, o valor alto também que deve para o Felipe Coutinho e para o empresário em relação à compra, tá? Por isso, então, nesse primeiro momento, foi aí a situação do empréstimo. Então, fiquem ligados a qualquer momento, o plantão do Vascão aqui no nosso canal em relação ao Little Couto, nosso querido Felipe Coutinho, e automático, né, gente? Também envolvendo, né, o meio-campista, o volante Souza e Alex Teixeira, o trio, né, de crias da base da Colina, tá? Ainda falando do mercado, é o seguinte, hein? Situação envolvendo André Ramalho, tá? O zagueiro brasileiro que atua no PSV Eindhoven, no futebol holandês. Temos uma ótima notícia, tá? A situação com o Vasco avançou, a negociação evoluiu bastante, tá? Como assim, Álvaro Silva? O que aconteceu? Tem algum fato novo? Tem sim. Calma, eu vou contar para você contar para sua rapaziada, meus amigos. É o seguinte, hein? O André Ramalho não gostou nadinha da proposta que o PSV Eindhoven, uma contraproposta, vamos dizer assim, fez para ele permanecer lá, tá? Ele não gostou, fez uma postagem na sua rede social com dizeres, como quem quer dizer assim, né? Eu vou jogar onde me querem, né? Então, deixando a entender que ele pode deixar o PSV, e as negociações avançaram para com o nosso Vasco. Lembrando que a proposta que o Vasco fez a primeiro momento, segundo
jornalistas divulgaram nos últimos dias é de que a proposta seria bem parelha com o que o atleta já recebe atuando em solo europeu, tá, gente? André Ramalho é um bom jogador, um zagueiro aí, se eu não me engano, de 28 ou 29 anos, ambidestro, né? Olha, seria para chegar aí para ajudar a resolver o problema da nossa zaga, né? Um cara titular, atual campeão do futebol holandês com a camisa do PSV Eindhoven. Agora, meus amigos, ainda falando do mercado, né? Esfreguem suas mãos, eu tenho uma ótima notícia. Essa é boa, hein? Notícia quente, notícia boa, tá? É o seguinte, hein? Olha só, hein? Vasco da Gama, acompanha a manchete. Vasco estaria negociando com a Universidade Católica o empréstimo de Galdames. Isso mesmo, o nosso clube de regatas Vasco da Gama estaria, né, negociando com a Laú, a Universidade Católica do futebol chileno, um dos maiores clubes do futebol chileno. É o empréstimo de Pablo Galdames. Há quem diga que esse empréstimo o Vasco poderia pagar parte dos salários do atleta e há quem diga que não, que ele poderia aí ser emprestado para o clube chileno com uma cláusula de obrigatoriedade de compra ao término do contrato. Fato é que Pablo Galdames chegou aqui no Vasco ganhando mais de R$500 mil por mês, não entrega nem metade do que se esperava dele tecnicamente e fisicamente. A torcida do Vasco quer ver esse cidadão aí bem longe do nosso clube, né? Eu confesso a vocês, eu até pensei que ele iria surpreender no início, pegou ali o Campeonato Carioca contra o Audax, fez um jogo aqui, outro acolá, legal, mas quando chegou a hora do vamos ver, do pega vaca pá mesmo, ele sumiu, ele é omisso, né? Não marca, não corre, não tem sangue, erra passe simples e não tem criatividade, é um jogador muito burocrático, muito normal, na minha opinião, tá? E não tem gana, não tem raça para honrar a camisa do Vasco, para envergar a camisa do nosso clube. Com isso é muito contestado pela torcida, é contestado pela diretoria do Vasco internamente e a comissão técnica não vem aproveitando o atleta. Nos últimos 2 jogos, sobretudo, sequer entrou em campo ou foi relacionado. Então, olha só, hein? Ótima notícia, pode ser então que o Galdames pode deixar o Vasco para ir jogar lá na Laú, né? Na Universidade Católica do Chile, né? A princípio seria um contrato de empréstimo, né? Então, vida que segue, Galdames vai lá, valeu, boa sorte, né? Muita fé em Deus. Gente, agora antes da gente começar a falar da partida dessa quarta-feira, Vasco e Fortaleza, né? Meus amigos, é o seguinte, hein? Eu quero falar com vocês aqui uma parada interessante, hein? Uma bomba, hein? Uma situação aí forte, hein? Galera, 777, hein? Está mais flexível em relação à venda da SAF, revela Edmundo. Isso mesmo, meus amigos, a 777 estaria, né? Segundo Edmundo, mais flexível. O que é isso, Álvaro Silva? Mais aceita, né? Mais adepta, né? Mais maleável, né? Quando você aceita opções diferentes. Eles estariam então agora dispostos a ouvir propostas, né, pela venda da SAF do Vasco, tá, gente? Então é o seguinte, antes da gente falar desse assunto, eu vou colocar um trecho com o próprio Edmundo falando disso no canal dele aqui no YouTube, no Mundo Ed, e a gente já volta. Caso isso suma, né, saia da tela, porque a gente tomou um direito autoral, precisamos retirar. Do contrário, acompanhe que a gente já volta. MF93. Como está a busca pela venda da SAF? Tem possibilidade que seja para esse ano? Bom, tem bastante possibilidade. O pessoal da 777 já está bem mais flexível. Tem muita conversa avançada. Eu acredito que em breve teremos novidade nesse sentido. Tá bom, João? Grande abraço. Ronaldo Souza. Boa noite, meu ídolo. Você acha que esses novos diretores para a SAF não podem fazer um bom trabalho? Para a SAF ficar na mão do presidente? Porque muitas SAF não buscam títulos, só querem lucro. Abraço, Edmundo. Bom, Ronaldo, isso tem sido um dos pilares das conversas do Pedrinho. O Pedrinho tem exigido que quem adquirir aí a SAF, né, comprar os 31% da 777 e mais algum pedaço do Vasco, e aí entra dinheiro para você investir no futebol, uma das exigências do Pedrinho é que tenha um time forte e competitivo. O Pedrinho está trabalhando na linha de frente para a reforma de São Januário. Então, imagina, um estádio de excelência e um time de excelência. É esse o desejo do presidente Pedrinho. Isso eu posso garantir que tem sido falado. Agora, isso foi prometido também pela 777 e não foi cumprido. E a gente percebeu no dia a dia que tinha muita coisa errada. Alguns contratos internamente lá são ridículos. Bom, é isso aí, né? Como vocês já acompanharam, vocês já viram, né? Na minha opinião, né, gente? Primeira coisa, não é simples vender. Segunda coisa, tá na justiça, vocês viram que foi remarcado, né? Tá. Terceira coisa, para quem vai ser vendido, vai ser mantido o mesmo contrato que já tá com a 777, só vai mudar o dono, ou vai ser refeito essa situação, alguma cláusula, algum gatilho no atual contrato permite essa situação, ou tem que ser mantido o contrato vigente?
Quem seria o interessado? Então são muitos pontos de interrogação. Eu vejo muita gente cravando aqui ou acolá. Empresa A, B ou C vai comprar. A 777, Pedrinho vai fazer isso, vão fazer aquilo. Vamos aguardar, é tudo muito embrionário. Eu já venho falando para vocês há muito tempo essa situação. Tem que esperar, tá na justiça. Tá? A 777 pode querer se livrar do problema? Pode. Por outro lado, não é tão fácil, não é tão simples alguém chegar e botar aí 300, 400, 500, 600 milhões, estão falando aí de 680 milhões para comprar 31% de uma SAF, que é um grande ponto de interrogação internamente e externamente. Todos vocês já sabem aí. Hoje em dia é um grande ponto. Hoje em dia ninguém sabe se realmente vale a pena manter uma SAF no Vasco ou voltar a ser associativo. Sabe? Porque o modelo que foi adotado aí anteriormente, aí num passado muito recente, para não dizer há 1 mês atrás, 2 meses atrás, era um modelo de associativo mascarado, maquiado de SAF. Era um modelo de faz de conta. Era um modelo onde você dizia que era uma SAF, que era uma situação profissional, onde não era. Onde você vê um elenco do Vasco hoje super faturado, uma folha salarial de mais de 17 milhões por mês. Uma estrutura profissional muito mal montada, pessoas que não têm DNA nenhum de Vasco, pessoas que não têm know-how nenhum para estar à frente da pasta de futebol do Vasco, né? Contratações contestáveis, dentro de campo, resultado esportivo, já estamos aí 1 temporada e meia, vamos dizer assim, vivendo de SAF, e o Vasco está igual ou pior de quando era associativo. Então é algo muito sério quando se fala a situação de vender novamente 31%. Claro, não é o Vasco que está vendendo, para deixar bem claro, é a 777. Nós estamos falando aqui dos 31% que hoje, né, vamos dizer assim, pertence a 777 e ninguém tasca, né? Se vai continuar na mão deles ou não, a gente vai aguardar para os trâmites aí nos próximos capítulos, no desenrolar, na situação envolvendo o processo na justiça. Fato é que o Vasco, o Pedrinho, hoje tem um associativo, a faca e o queijo na mão, para tirar de uma vez por todas essa empresa do controle acionário do Vasco. Caso isso não aconteça, eles continuem com seus 31%, eu acredito, né, e boa parte da torcida do Vasco também acredita que isso deve acontecer, essa venda deve acontecer sim. Agora o grande ponto de interrogação é: para quem? Quem será o comprador? Quem vai assumir essa SAF? Outra pergunta, vai ser mantido esse mesmo contrato, que é um contrato que está sendo atualmente lesivo à nossa instituição e não está entregando esportivamente dentro de campo? Vai ser feito outro contrato? Permite isso? Não é permitido? O contrato vigente, o contrato atual, que está inclusive suspenso, né? Suspenso pela justiça, pela liminar concedida ao Pedrinho, né? São muitos pontos de interrogação. Quem vai ser essa empresa, né? Vai ter algum problema? Não vai ter? É uma empresa duvidosa, né? Vai ser benéfico para o Vasco? Vai ter que pagar a dívida do Vasco? É só botar o aporte? Uma série de situações, então vamos aguardar, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, a situação envolvendo da partida de logo mais. Vasco da Gama e Fortaleza entrarão em campo nessa quarta-feira às 8 horas da noite aqui no Rio, na Colina Histórica, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Só um adendo. Antes de mais nada, tomamos conhecimento no fim da noite dessa terça-feira de que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tá, isso mesmo, estará em São Januário, tá, gente? E será feito o anúncio oficial, a assinatura oficial da sanção do projeto do potencial construtivo do novo São Januário na tribuna de honra da nossa colina, tá? Então, só para deixar bem claro, nessa quarta-feira, 5 da tarde, na tribuna de honra de São Januário, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, vai aí anunciar e assinar oficialmente a sanção do projeto do potencial construtivo do novo São Januário, tá, gente? Dito isso, para essa partida, o nosso treinador Rafael Paiva vem treinando a equipe, vem tentando aí acertar, aparar algumas arestas às vésperas dessa decisão. Todo jogo de Campeonato Brasileiro é sim uma decisão, e por que não, né? Já diria o poeta, meus amigos, fato é que o Guilherme Estrela, o camisa 10, cria da base do Vasco, o próprio nome já diz, é uma estrela, né? Redundantemente, né? Brincadeiras à parte, infelizmente não vai jogar, né? A comissão técnica entendeu que é melhor poupar o atleta. Ele que teve um choque ali no último jogo, passou por exame de imagem, não foi constatada a lesão, mas para evitar
qualquer tipo de imbróglio, qualquer tipo de problema futuro, né, ele será poupado para a partida dessa quarta-feira no primeiro momento, tá, gente? No primeiro momento. Quem tá fora e é oficial é o zagueiro João Vitor, né? Foi constatada uma lesão no seu ligamento colateral cruzado do joelho, tá? Ele deve ficar aí 4 semanas a 6 semanas, de um mês a um mês e meio fora dos gramados, ele que já iniciou seu trabalho de recuperação. A gente vive a expectativa de que o nosso meia francês Dimitri Payet possa começar na equipe titular ou entrar, né, no decorrer da partida. Fato é que ele deve ser sim relacionado para esse jogo. Não só ele, mas também o atacante David, né, que volta de suspensão, mas infelizmente volta ainda pendurado, né? O David que volta de suspensão, mas se ele levar mais um amarelo, ele já fica fora do próximo jogo, tá, gente? É isso mesmo, tá? Esse regulamento ridículo aí da dona CBF e da dona FIFA, tá? Outra situação é a seguinte: Matheus Carvalho também fica à disposição do treinador Rafael Paiva, né, para essa partida diante o Fortaleza, tá, gente? Essa partida é de suma importância, é ganhar ou ganhar. Um dado interessante é de que o Fortaleza, isso mesmo, a equipe, né, o Leão lá, a equipe cearense, o Fortaleza, nunca venceu o Vasco em domínio, né, aqui em São Januário, no solo carioca, sobretudo na colina histórica, tá? E a provável equipe, o provável time que deve entrar em campo nessa quarta-feira diante a equipe do Fortaleza, escalado pelo Rafael Paiva, deve ser com os seguintes jogadores: com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga formada por Maicon e Léo, o Léo que está voltando a ter outra oportunidade no miolo de zaga, com a saída, né, devido à lesão do zagueiro João Vitor. Então o Léo voltando a ter mais uma chance. Léo representa a torcida do Vasco, nós estamos aí pé da vida com você, hein, meu amigo. Olha só, galera, na lateral esquerda Lucas Piton, um meio campo pode vir aí com Hugo Moura, JP e Payet, ou Hugo Moura, JP e e Matheus Carvalho, dependendo da preferência do Paiva, e um ataque no primeiro momento que pode ser com Adson pelo lado direito, David do lado esquerdo e Verratti, né, fechando ali a equipe do Vasco da Gama. Caso o Adson não jogue, Ryan pode iniciar, mas a expectativa é que Adson comece na equipe titular. Na verdade, vou ser sincero para vocês, acho que agora o Vasco está começando a encontrar aí a sua trinca de ataque, né? Que é o Adson pelo lado direito, o David pelo lado esquerdo e o Verratti. Parece que agora está começando a se desenhar essa trinca de ataque. A gente só precisa mesmo consolidar esse meio campo com a volta do Dimitri Payet, né? Com os encaixes certos que a gente vai fazer ainda agora nessa janela, né? Sobretudo aí a gente precisa também de reforço para a linha defensiva, né? Vamos aguardar, mas acredito eu que o ataque do Vasco parece que está começando aí a encaixar, tá, gente? Então é isso, meus amigos, que nós tínhamos para trazer para vocês de notícia, de informação do nosso Vascão. Eu vou ficar por aqui, ótimo jogo para vocês, fiquem ligados nessa quarta-feira, a qualquer momento, Coutinho sendo anunciado, nós vamos brotar aqui para deixar vocês muito bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!